Bom dia, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês nessa manhã, dia 25 de janeiro de 2026. Nós estamos dando início aqui à nossa live pelo Zoom, mas você vai poder também nos acompanhar pelo YouTube da nossa igreja. Talvez nosso primeiro ou segundo vídeo oficial da nossa igreja, no nosso novo canal. Nós recém abrimos o nosso canal de YouTube da nossa igreja, então você vai fazer parte dessa história de recomeço das nossas atividades, antigamente com o nome BCC e agora com o nome da Igreja Connect. E nós estamos aqui neste domingo reunidos porque uma grande tempestade de gelo, neve está cobrindo boa parte dos Estados Unidos. Na nossa região, nem tanto, para quem está aqui em Marietta, nem tanto. A gente está vendo aí alguns sinais de gelo lá fora, mas aqui não caiu neve. Quem está na região norte, lá para a região de Beaufort, Cumming, Suwannee, os irmãos estão lá já sofrendo com as consequências disso, né? Mas nós queremos dar boas-vindas a todos aqui nessa manhã para a nossa meditação. Eu vou pedir para que alguém depois nos ajude, nos auxilie com a parte de colher as informações dos pedidos de oração. Eu vou fazer aqui o nosso momento de meditação e depois que nós fizermos a nossa meditação, eu vou pedir para que os irmãos possam colocar no chat os motivos de oração. Você pode usar o nosso chat aqui do Zoom para colocar o seu motivo de oração, o seu agradecimento. E no final nós vamos orar, tá bom? No final nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos e vamos também orar pedindo para que o Senhor abençoe sua vida e sua família. Damos boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco na Geórgia, Marietta, Suwannee, Cumming, Beaufort, não importa onde você esteja, Kennesaw. Se você está também em alguma parte dos Estados Unidos, recebeu o nosso link, ou se você está no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, seja muito bem-vindo aqui na nossa live da Igreja Connect. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir para que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar e agradecer ao Senhor nessa manhã, que apesar do frio, da chuva, do vento, do gelo, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, queremos exaltar o teu nome, por todas as tuas bênçãos, ó Deus, derramadas sobre as nossas vidas. Nesta manhã nós reconhecemos a tua bondade, a tua santidade, o teu amor. Nós te agradecemos pela doce presença do teu Espírito em nosso coração e entre nós. Mesmo que distantes, ó Deus, fisicamente, o Senhor está entre nós. E é o teu Espírito que nos une nessa hora, é o teu amor que nos abraça, ó Deus, a tua graça que nos alcança neste momento. E nós queremos te agradecer, porque numa manhã fria, de chuva, de gelo, de neve, o Senhor tem nos guardado, nós estamos protegidos, estamos alimentados com saúde, estamos, ó Deus, guardados por tua graça. Te agradecemos essa manhã por termos visto aqui no Zoom a Liz. Muitos irmãos viram pela primeira vez a querida Liz, a filha tão querida, pai, do Gleiber, da Karine. Obrigado por essa vida tão preciosa que nos trouxe muita alegria e tem trazido muita alegria a este casal, Pai. Nós te agradecemos pela vida de todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, nos acompanhando. Que, ó Deus, o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Que a tua bênção seja sobre a vida de cada um, em todas as necessidades que precisamos, em todas as circunstâncias, ó Deus, que cada um tem enfrentado, que a tua boa mão seja sobre nós, que o Senhor, ó Deus, nos alcance com bondade, com paz. Se existe alguém conosco hoje triste, preocupado, que a tua paz possa alcançar essa vida. Se existe alguém que está nos acompanhando e está enfermo, que o Senhor possa trazer cura, saúde e vida em nome de Jesus. Se existe alguém entre nós que está perdido, que está, ó Deus, no momento de dúvidas, que o Senhor traga direção, traga luz, traga a tua, ó Deus, a tua direção nessa hora. Nós oramos agradecidos, pedindo a tua bênção sobre o nosso momento que vamos passar juntos. Agradecidos nós oramos em nome de Cristo Jesus.
Amém. Amém. Irmãos, nós estamos neste mês de janeiro falando sobre o livro do Deuteronômio. E eu gostaria de dar continuidade a essa meditação com os irmãos nessa nossa live aqui pelo Zoom e também vai para o YouTube. Já anunciamos no começo que este nosso tempo juntos aqui está sendo gravado e depois ele vai para o nosso YouTube, do nosso canal da Connect. Eu gostaria de ler com vocês hoje Deuteronômio capítulo de número 30. Se você puder, onde você está, abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 30. Durante algumas semanas nós ficamos no capítulo de número 6, depois nós pulamos para o capítulo de número 8, foram 2 meditações no capítulo 6, falando sobre o Shema, a chamada de Deus dizendo, ouça Israel. Moisés, no fim da sua vida, está agora repetindo a lei para o povo, ele está se despedindo do povo, ele está entregando a liderança do povo para outras pessoas, no caso Josué, Caleb, ele está aqui repetindo toda a lei. Esse é o tema do livro do Deuteronômio, a repetição da lei, repetição de todos os ensinamentos ao longo de 40 anos caminhando no deserto. E agora Moisés está à beira da morte, está repassando toda a lei. No capítulo 6, nós falamos sobre o Shema. Deus dizendo, ouça, ó Israel. Primeiro, ouça e obedeça o Senhor. Essa foi a nossa primeira mensagem. A segunda mensagem foi, ouçam e amem o Senhor de todo o coração. E no capítulo de número 8, que foi a nossa terceira mensagem, o tema foi, lembrem-se do Senhor. E uma das coisas que nós entendemos no livro do Deuteronômio é que o livro do Deuteronômio nos convida a amar a Deus, obedecer a Deus e nos lembrarmos do Senhor. É um exame de habilitação? Nos lembrarmos do Senhor. Não é, não. Se alguém tiver com o microfone aberto, pode silenciar, por favor, tá bom? Isso. Talvez alguém esteja com o microfone aberto. Só uma regrinha do Zoom básica aí para quem entrar, muta e depois no final a gente pode abrir para os irmãos darem tchau. Mas basicamente o livro do Deuteronômio está nos convidando a amar a Deus, obedecer a Deus e ouvir a Deus, nos lembrarmos do Senhor ao longo de nossa vida. E nós estamos falando sobre este tema do livro do Deuteronômio justamente pelo fato de que nós estamos em um novo ano, estamos no mês de janeiro, com muitos sonhos e expectativas para toda essa jornada de 2026. Ainda nos restam praticamente 11 meses para trabalharmos, nos dedicarmos, nos esforçarmos, buscarmos as coisas que queremos. Porém, do mesmo jeito como o povo de Israel estava às portas de entrar na Terra Prometida, depois de uma longa jornada, nós também estamos às portas de novas coisas, de novas oportunidades, de novas circunstâncias. E Deus precisa ser, acima de tudo, ouvido, lembrado, amado, obedecido. E é o que Moisés está fazendo no livro do Deuteronômio, chamando o povo a se lembrar de Deus, a obedecer a Deus, justamente pelo fato de que eles entrariam numa nova terra, e essa terra era habitada por povos que não temiam a Deus, os cananeus. Os cananeus eram idólatras, adoravam a ídolos e não tinham temor de Deus em seus corações, eram pagãos, eram pessoas que sacrificavam seres humanos, ofereciam altares a deuses estranhos. E nós temos Moisés chamando o povo, dizendo, entrem na terra e não imitem os costumes dos povos que estão na terra. Como nós, hoje, em nossa jornada cristã, somos convidados a não imitarmos os costumes dos povos que estão à nossa volta. Até mesmo do nosso povo, o povo brasileiro. Nós que nos orgulhamos do nosso país e da nossa cultura, sabemos que a nossa cultura é marcada por várias falhas, por vários efeitos, por vários problemas, e Deus nos chama a viver não a cultura brasileira, ou a cultura americana, ou a cultura europeia ou asiática. Nós somos chamados a vivermos a cultura do reino de Deus. Esse é o nosso chamado. E agora no capítulo de número 30, eu gostaria de ler com você, se você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler o capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 20.
nós temos feito leituras mais longas neste nosso tempo de meditação no livro de Deuteronômio, porque se nós não lermos todo o texto, a gente não consegue compreender o que é que Deus está dizendo ao povo através deste livro. Então, Deuteronômio capítulo de número 30, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 20. E diz assim a palavra do Senhor: Quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para as terras mais distantes, debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês. E algumas traduções vão dizer um coração circuncidado aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas estas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes ordeno hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais, as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que hoje estão escritos no livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance, nem está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está no mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte ou destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos e decretos e ordenanças. Então vocês terão a vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse, depois que atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida, e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou
dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Até aqui nossa leitura, todo o capítulo 30. Nós estamos já no final do livro do Deuteronômio, depois de muitas orientações da parte de Moisés ao povo. E uma das coisas que me chama muita atenção no livro do Deuteronômio é que desde o capítulo de número 1 até o final do livro do Deuteronômio, Moisés vai apresentar Deus de uma maneira diferente, até mesmo de outros autores bíblicos. Talvez o único autor bíblico que se aproxime do modo como Moisés vai apresentar a Deus no Deuteronômio seja Isaías. Porque em alguns momentos Moisés vai apresentar a Deus como um pai. Logo no capítulo 1, Moisés vai dizer assim: lembrem-se que quando vocês atravessaram o deserto, vocês não foram mordidos por escorpiões, por serpentes, foram livres dos seus inimigos, foram carregados no colo como um pai leva o seu filho. Dizendo sobre esse amor de Deus que os protegia, que os guardava, e que mesmo em desobediência, porque o povo foi incrédulo, o povo deixou de acreditar que poderia entrar na terra prometida, mesmo com a incredulidade do povo, Deus mesmo assim os amou, os sustentou, os guardou, os livrou do mal, até que a promessa se cumprisse e eles pudessem entrar na terra prometida, como é o que está acontecendo agora. Eles estão à beira do Rio Jordão, estão prontos para entrar na terra prometida. Eu tenho um amigo pastor, ele é pastor da igreja metodista, Luciano. Ele mora no Panamá, ele é missionário, ele trabalha com missionários ao redor do mundo. E ele recentemente foi para Israel e ele estava visitando exatamente o lugar onde Moisés está dizendo essas últimas palavras, que é uma região na Jordânia, da onde você pode olhar a terra. Você tem ali próximo o Rio Jordão, mas você consegue avistar a terra. E de fato, a terra de Canaã era uma terra que manava leite e mel, era uma terra próspera, e é até os dias de hoje. O território de Israel é um território abençoado por Deus, porque Deus abençoou aquela nação, aquele povo, mas não os abençoou porque eles tinham algo especial. Deus os abençoou porque Deus os amou, e a graça de Deus é revelada aqui. E o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: não haverá desculpa. Não haverá desculpa. Se a gente chegar no final deste ano, ou no final de um ciclo na nossa vida, ou mesmo ao final da nossa vida e dissermos assim: a minha vida não valeu a pena, eu não fui uma pessoa feliz, eu não fui uma pessoa alegre, eu não me senti uma pessoa abençoada. O que Deus está nos dizendo é: se você completar um ciclo na sua vida, de um ano, de um projeto, ou chegar ao final da sua vida, olhar para trás e dizer assim: eu não fui uma pessoa abençoada, eu não fui uma pessoa próspera, eu não fui uma pessoa alegre, eu não fui uma pessoa feliz. A resposta de Deus para todos nós é: você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Você poderia ser uma pessoa com propósito, uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa com alegria, mesmo em meio às adversidades e lutas da vida. Por que Deus está dizendo isso ao povo? E esse é o tema da nossa mensagem. Por algumas razões bem claras. Primeiro, porque Deus está dizendo aqui no capítulo 30, se você está com a sua Bíblia aberta, de que ele, Deus, ele nos oferece, em primeiro lugar, resgate. Quando a gente começa a ler o capítulo 30, Deus diz o seguinte: Deus diz assim, olha, quando todas essas bênçãos e maldições recaírem sobre vocês, o que Deus está dizendo? Porque se você ler os capítulos anteriores, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, você vai ver uma lista de bênçãos e maldições. Uma lista, em alguns momentos, assim, muito substancial com relação à questão das bênçãos. Deus dizendo, olha, se vocês me obedecerem, vocês colherão isso, isso, aquilo, vocês serão cabeça e não cauda, vocês serão luz para as nações, vocês vão plantar, vai ter prosperidade, mas se vocês me desobedecerem, e uma das razões pelas quais o texto nos mostra essa bondade de Deus é que Deus está dizendo, olha, se vocês me desobedecerem, eu vou espalhar vocês pelas nações,
e vocês vão virar motivo de escárnio e de vergonha diante dos outros povos. O que Deus está dizendo aqui é: isso vai acontecer, vocês não vão dar conta de me obedecer. Porém, quando essas bênçãos e essas maldições recaírem sobre vocês, e vocês forem espalhados, e vocês sofrerem momentos de vergonha, de dor, a partir do verso de número 3 e 4, Deus diz: então o Senhor, seu Deus, trará sobre vocês restauração, terá compaixão de vocês, mesmo que vocês tenham sido levados para os lugares mais distantes, eu vou trazer vocês de volta. Nós não teremos desculpa, em primeiro lugar, porque Deus nos oferece resgate. Não importa qual seja o tamanho do pecado que você cometa, não importa qual seja o tamanho da desobediência que você pratique, não importa qual seja o tamanho do distanciamento ou qual o maior distanciamento que você tem enfrentado ao longo da sua vida da parte de Deus, ou seja, quanto você deixou de ler a Bíblia, de orar, de frequentar uma igreja, de se congregar com os irmãos, de buscar o Senhor em santidade, não importa. Deus está dizendo: eu posso trazer você de volta desse lugar. Nós não temos desculpa, porque Deus está dizendo: eu resgato você. Aonde é que você for, por onde é que você andar por este mundo, qual seja o maior desvio que você tenha cometido, eu irei até você e o resgatarei. Então, a primeira coisa que nós aprendemos sobre esse conceito do tema da nossa mensagem hoje, não haverá desculpa, é que Deus está oferecendo resgate. Não importa qual buraco que você tenha cavado, não importa quão distante você esteja, eu irei até você e irei resgatá-lo. Não haverá desculpa. Deus está dizendo: eu posso tirar você de qualquer circunstância. Mesmo que você esteja muito longe, muito afastado, muito frio, muito indiferente, eu posso transformar a sua vida e trazer você de volta deste lugar. Se você estiver mergulhado no mais profundo pecado, eu posso trazer você de volta. Deus está dizendo para o povo: você não terá desculpa em primeiro lugar, porque eu estou oferecendo resgate. Mesmo que venhamos a pecar, irmãos, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós muitas vezes esfriamos na fé, acabamos cometendo alguns pecados e cometemos esses pecados e acabamos nos deleitando nele mais do que no Senhor. Mas Deus está dizendo: se vocês me buscarem, eu posso tirar você dessa situação. Então a primeira lição para nós é que nós seremos indesculpáveis, não haverá desculpa para nós ao final da nossa vida, ao final deste ano, ao final de um ciclo na nossa jornada, porque Deus sempre oferece resgate. Ele sempre pode nos resgatar, não importa o lugar em que estejamos. Mesmo que alguém tenha colocado você numa situação difícil, de lá Deus pode te tirar. Em segundo lugar, por que nós não teremos diante do Senhor nenhuma desculpa? Porque Deus vai nos oferecer um novo coração. Além de nos resgatar, Deus nos oferece um novo coração. E aí os versos de número 6 a 8, Deus diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel ou um coração circuncidado a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a sua alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições aos seus inimigos. Verso 8, vocês obedecerão de novo o Senhor e seguirão os seus caminhos. Nós não seremos, ou não teremos diante de Deus desculpa, seremos indesculpáveis, porque Deus, além de nos oferecer resgate, Deus nos oferece um novo coração, um coração circuncidado. E aqui Deus está apontando para o povo qual era o simbolismo da circuncisão. A circuncisão era um ato praticado na religião de Israel, em todos os homens, ao 8º dia, todo menino judeu ele era circuncidado. E nesse processo de circuncisão, era uma marca que o menino recebia no corpo, no seu órgão genital. Mas a circuncisão ela era apenas uma marca, um símbolo de que aquele jovem estava agora pertencendo ao
povo de Israel. Ele pertencia agora ao povo da aliança. E quando Deus vem e diz assim, eu vou circuncidar o seu coração, eu vou dar a vocês um novo coração, isso aqui está nos apontando para a redenção em Cristo. De que o que Deus quer fazer na nossa vida não são marcas no corpo, não é uma religião aparente, não é uma coisa que as pessoas possam ver exteriormente em nós, mas é uma mudança interior. Então nós somos indesculpáveis, ou seja, não teremos desculpa, porque além do resgate que Deus já nos oferece em Jesus Cristo, Deus está dizendo, além da redenção na cruz, eu posso dar a vocês um novo coração. Então não importa o lugar onde você esteja, não importa como esteja seu coração, eu posso transformá-lo. Então nós não temos desculpa. Deus pode nos resgatar e Deus pode nos redimir completamente. Porque quando nós falamos em termos de redenção, nós olhamos para a cruz ela é um sinal da nossa redenção. Ela está apontando para toda a redenção que Deus quer fazer na nossa vida. Porque na cruz está o perdão dos nossos pecados. Mas uma vez que aceitamos o sinal do resgate oferecido por Cristo na cruz, nós somos redimidos completamente, porque o Espírito Santo de Deus vem habitar em nossos corações e nos transforma para a sua glória. Então nós não temos desculpa, porque Deus nos resgata e Deus nos transforma. Deus pode nos dar um novo coração. Terceiro motivo, porque nós não teremos desculpa ao final deste ano, se terminarmos o ano dizendo este ano foi sem propósito, este ano não valeu a pena, este ano foi um ano que não teve valia nenhuma, ou o final da sua vida você dizer eu não fui uma pessoa feliz, eu não me senti uma pessoa abençoada, próspera, não tive propósito. Você não tem desculpa. Em terceiro lugar, porque Deus nos oferece mandamentos que não são pesados. Não são pesados. O verso de número 11 até o 14, Moisés vai dizer o seguinte ao povo: o que hoje estou lhes ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está nem lá em cima do céu, para que alguém busque lá e nos proclame, nem está no meio do mar, para que alguém vá lá e busque no meio do mar esses mandamentos. Verso 14, nada disso. A palavra está bem próxima a vocês, está na boca de vocês e está em seus corações. Por isso vocês poderão obedecê-lo. Os mandamentos de Deus, irmãos, não são pesados. Não são pesados. Não é pesado obedecer pai e mãe. A gente transforma isso em peso porque nós somos seres humanos caídos. Mas obedecer pai e mãe, difícil. Acordar cedo, arrumar a cama, ir para a escola, se comportar, voltar, fazer a tarefa, estudar para as provas, ter um bom comportamento, não quebrar as coisas na casa. Mas quando a gente olha para a nossa jornada, a gente fez tudo isso. Ao contrário. O pai e a mãe pediam para ajudar a arrumar a cama, a gente não arrumava, a gente ia para a escola e fazia bagunça, tinha prova, a gente não estudava, tinha tarefa, a gente não fazia. Pai e mãe falava não pegue isso, a gente ia lá, pegava. Olhando hoje como adultos, a gente diz assim, era fácil. Mas a gente não conseguiu, e a gente dá ordem para os nossos filhos, eles não conseguem, e Deus já tinha previsto tudo isso. Tanto que o texto vai dizer que Deus sabia que nós não obedeceríamos. Se você for para o capítulo de número 31, no capítulo 31, a partir do verso 15, diz que Deus aparece ao povo e diz assim, no verso de número 14 e 15 e 16, e disse o Senhor a Moisés, você vai descansar com seus antepassados, mas esse povo logo vai se prostituir com os outros deuses das outras nações, eles se esquecerão de mim e se esquecerão da aliança que eu fiz com vocês. No capítulo posterior, no 31, Deus vai vir numa nuvem, vai aparecer para Moisés e vai dizer assim, você chamou o povo a se lembrar de mim, a me obedecer, a não se voltar para os outros ídolos, mas eu quero te avisar, Moisés, eles vão se esquecer de mim. Mas, quando a gente olha os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Sabe por quê? Porque quando a gente olha no Novo Testamento, no Evangelho, na primeira carta de João, capítulo 3, João vai dizer assim que aquele que nasceu de novo, ele não vive mais na prática do pecado,
e os mandamentos do Senhor já não lhes são pesados. Uma vez que nós somos resgatados por Deus, nosso coração se torna um novo coração, nós começamos a ter prazer na lei de Deus. Nós começamos a ter prazer em obedecê-lo. Aquele que se diz cristão e acha pesado ser cristão, não é um cristão verdadeiro. Aquele que se converteu ao Senhor e diz assim, eu me converti ao Senhor, e ele afirma com toda a força, eu sou um convertido ao Senhor Jesus, mas para mim obedecer a Deus é muito pesado, não é fácil. Não é isso que o apóstolo João vai nos ensinar. Ele diz assim, que aquele que nasceu de novo, ele não vive mais na prática do pecado. Ele pode ocasionalmente pecar, mas os mandamentos do Senhor não lhe são pesados. E Moisés está dizendo, se você tem uma vida transformada por Deus, se você já foi resgatado, se você já teve um coração transformado, o seu coração tem prazer em obedecer a Deus. Por isso você não vai ter desculpa. E em último lugar, por que nós somos indesculpáveis? Porque Deus nos aponta o melhor caminho. Deus sempre vai nos dizer qual é o melhor caminho. Deus não nos oferece a vida como se a vida fosse um mar de opções em que Deus não nos ajudasse a tomar a decisão certa. Muito pelo contrário. Por várias vezes, Moisés vem e diz assim, verso 15: Vejam que eu ponho diante de vocês hoje a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Verso 19. Invoco hoje os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Moisés vem e diz, escolham a vida. Deus ainda está nos dando a dica, tem vida se você amar o Senhor, obedecer-lhe de todo o coração. E aí nós aprendemos, meus irmãos, que nós nos tornamos indesculpáveis, ou seja, não teremos desculpa, porque Deus nos aponta o caminho. Deus não nos deixa no caminho sozinhos. Deus diz qual é o melhor caminho a ser tomado. E Moisés claramente diz ao povo, vocês têm diante de vocês bênção e vida, morte e maldição. Escolham a vida. Escolham andar com Deus, escolham obedecê-lo. Escolham fazer a vontade de Deus. E Deus nos convida, irmãos, a obedecê-lo, a amá-lo de todo o coração, a seguir os seus mandamentos, porque ao fazer isso, estamos escolhendo a vida. Estamos escolhendo a melhor coisa. Sabe por quê? Porque Moisés termina o texto dizendo, verso 20, escolham a vida para que vocês amem o Senhor, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele. E aí a frase mais bonita para mim de todo o capítulo 30, pois o Senhor é a sua vida. Quando nós escolhemos por Deus e não por nós mesmos, nós estamos escolhendo a vida. E aí eu gostaria de dizer para você algumas coisas aqui. Deus sempre nos aponta o caminho. Somos nós que criamos as dúvidas. Escolha a verdade ao invés da mentira. Escolha o perdão ao invés do ressentimento. Escolha a pureza ao invés da malícia. Escolha a humildade ao invés do orgulho. Escolha a paz ao invés do conflito. Escolha a generosidade ao invés da retenção. Escolha o amor ao invés do ódio. Escolha Cristo ao invés de você. Preste atenção nisso. Escolha Cristo ao invés de você. Algumas coisas nós gostaríamos de fazer que nos agradam. Mas a pergunta é, agrada a Cristo? Agrada a Deus? Então eu prefiro agradar a Cristo do que agradar o Lucas. Eu tenho que escolher agradar a Cristo do que agradar o Lucas e a sua carne e a sua vontade. Pois Cristo é a nossa vida. E é o que Deus está dizendo aqui através de Moisés. Deus é a sua vida. O Senhor é a vida de vocês. E é Ele quem dará a vocês paz e prosperidade, um futuro abençoado, uma vida com propósito alegre. É uma vida sem luta? Não. É uma vida sem adversidade? Não. É uma vida sem enfermidades? Não.
mas é uma vida com propósito, é uma vida na luz, é uma vida próspera, é uma vida bem-aventurada. Por isso, a lição que nós aprendemos hoje no capítulo 30 é que Deus está nos oferecendo um caminho para que tenhamos uma vida com sentido, com propósito, com paz. Mesmo que venham muitas lutas e adversidades e circunstâncias adversas, mas quando escolhemos o Senhor, quando amamos o Senhor, quando obedecemos ao Senhor, ao invés de amarmos a nós mesmos, as nossas vontades, ou fazermos escolhas que não são as escolhas da palavra de Deus, nós colheremos um futuro muito mais abençoado quando escolhermos o Senhor. Nós seremos indesculpáveis, nós não teremos desculpa ao final da nossa vida, porque Deus nos oferece resgate, redenção transformando o nosso coração. Deus nos oferece mandamentos que nos guardam, nos protegem e não são pesados, e Deus aponta o melhor caminho. Mas tudo isso quando a primeira opção da nossa vida é o Senhor, quando nós o amamos de todo o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos nessa devocional, neste momento de mensagem. E eu queria que nós orássemos mais uma vez, apresentando ao Senhor as nossas vidas e tudo que conversamos agora. E depois nós queremos orar pelos motivos que vão ser colocados no chat aqui, tá bom? Quem colocar no chat algum motivo de oração, aí nós vamos orar. Vou pedir para que alguém me ajude aí, só dizendo que foi escrito, e eu quero depois no final orar. Vamos orar mais uma vez diante dessa palavra. Pai, nós te agradecemos esta manhã, porque a tua palavra nos alimenta, tua palavra fala conosco, tua palavra nos guia, tua palavra, Senhor, nos ilumina. A tua palavra, Deus, nos confronta, mas a tua palavra nos mostra que somos indesculpáveis, porque nós temos diante de nós o Senhor, e o Senhor nos resgata, nos redime, nos oferece mandamentos que são possíveis de serem obedecidos. E o Senhor, ó Deus, nos convida a escolher as coisas melhores, a vida e a prosperidade, não a morte nem a destruição. E eu peço, Pai, para que todos nós sejamos ajudados pelo Senhor a escolhermos a vida, a escolhermos o Senhor todos os dias, ao sairmos da nossa casa e a nossa escolha a cada manhã seja o Senhor e não nós mesmos. Seja obedecer ao Senhor, fazer a tua vontade, amar ao invés de odiar, perdoar ao invés de ressentir, falar a verdade ao invés de mentir, sermos generosos ao invés de sermos, ó Deus, retentores de bênçãos. Pai, nos ensina a escolhermos a vida, nos ensina, Pai, que a nossa vida é o Senhor. E quando escolhemos o Senhor em primeiro lugar, teremos sim uma vida próspera e abençoada. Te agradecemos, ó Deus, nesta manhã por esta palavra e oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Pai. Não sei se é o Murilo que está comandando aí. Murilo, se você puder nos ajudar com os pedidos que foram colocados no chat. Se você tem um motivo de oração, por favor, A Paula pediu coloca aí. pela saúde do Nico, que não está bem de saúde desde sexta-feira à noite. Que Deus Nicolas. cure ele e tire também as dores que ele está sentindo. Okay. Nicolas, vamos orar pelo Nicolas. Pedi também pela avó da Maísa, que ela teve uma queda lá na cidade dela, ela mora sozinha, Dona Maria. Uhum. Vamos orar pela avó da Maísa. Se alguém mais quiser, pode colocar no chat aí, pessoal. Isabela, como que tá o Heitor? A Luciana está colocando aí, estou vendo, está pedindo pelo crescimento da nossa igreja, que Deus abençoe a nossa igreja, vamos orar por isso. O Heitor melhorou, graças a Deus, tá? 100%. Já fazendo bagunça já. Tá ótimo. Esses motivos. Se você tiver aí no seu coração um motivo, talvez você não queira expressar no chat, mas onde você está, na sua casa, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, eu sei que tem gente do Brasil que está nos acompanhando aí hoje. Se existe uma situação que você precisa da intervenção de Deus, do socorro do Senhor, da misericórdia dele,
Onde você está? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Você pode aí na sua casa orar ao Senhor também enquanto eu estou orando aqui. Expressar ao Senhor com seus lábios o motivo de oração. Pai, nós estamos mais uma vez unidos em oração, em comunhão contigo. E em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas petições, as nossas lutas, os nossos desafios, as questões, ó Deus, da nossa vida que muitas vezes pesam, nos preocupam, geram ansiedade, geram preocupação, ó Deus, mas em oração sabemos que a nossa fé no Senhor é renovada porque temos um Deus que nos ama e que ouve a nossa oração. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor aqueles que estão enfermos. Colocamos, ó Deus, a vida do Nicolas em tuas mãos, a vida dele, junto com a Paula, junto com o João, o Christian, que está lá do outro lado do mundo, ó Pai, que o Senhor o guarde nessa viagem também. Pai, traz saúde ao Nicolas, tira toda a dor, todo o incômodo. Colocamos a vida também do Heitor, que esteve enfermo, junto com a Isabela esses dias. Dá saúde ao teu povo. Pai, nós oramos também pela vó da Maísa, que teve uma queda no Brasil. Pai, tem misericórdia desta vida. Dela saúde, as pessoas que estão à sua volta tenham ali tranquilidade, paciência para cuidar, para auxiliar ela, que ela também, ó Deus, possa se recuperar logo. Nós pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja, aqui, ó Deus, na Geórgia, aqui em Marieta, não apenas o nosso grupo que está aqui em Marieta, o grupo também que está na região de Suane, a nossa igreja que é uma só, é um só corpo, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nos dando crescimento numérico, crescimento espiritual, crescimento na comunhão contigo, crescimento no discipulado, crescimento, ó Deus, na santidade. Pai, em nome de Jesus, que sejamos mais íntimos do Senhor e do Teu Espírito, que Teu Espírito sopre sobre nós, trazendo avivamento, trazendo despertamento espiritual, trazendo sobre nós, ó Deus, este desejo de servir ao Senhor de todo o coração. Pai, nós colocamos diante do Senhor esta semana, que, ó Deus, está começando, os trabalhadores e trabalhadoras da nossa igreja, cada um, ó Deus, na sua atividade, no seu trabalho e dedicação diária, que sejam ali sustentados e abençoados pelo Senhor, continue abrindo portas, dando sustento, alegria, prosperidade ao teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão nos acompanhando e que têm motivos particulares que talvez não foram aqui expressos, mas o Senhor sabe, ó Deus, lutas na família, enfermidades, situações que precisam, ó Deus, de resolução, ó Deus, decisões que precisam ser tomadas. Dá direção ao teu povo, dá direção aos teus filhos. Nesta manhã nós oramos, pedindo, ó Pai, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Murilo, consegue dar um print aí em todo mundo que está presente para aparecer lá no grupo da igreja depois ou não? Já vou fazer aqui. Se você conseguir colocar sua carinha aí, ó, põe a sua carinha aí, gente, só para a gente poder tirar um print. Amém. Todo mundo presente Amém, aí. todo mundo. Põe seu rostinho aí para a gente poder tirar essa foto aí. O Murilo vai tirar essa foto. Cadê a Liz? Olha lá, a Liz. Vai lá, Murilo. Conta 1, 2, 3, aí dá esse print. 1, 2, 3. Aê. Liz, nós te amamos, Liz. Queremos ver seu rostinho logo, pertinho da gente. É mil. Meus irmãos, boa semana para todos vocês. Deus abençoe, tá bom? Uhum.